Voltamos. Vamos ver se o irmão Gabriel consegue enviar o convite ali de novo. Deixa eu só avisando os irmãos aqui. Irmão Gabriel, olha que veio aí. Já enviou o convite, já está aqui. Deixa eu já carregar aqui. Oi, Mi. De repente você não sabe o que é essa live, o que estamos fazendo aqui. Oi, Mi. Mas logo já vamos estar dando início. O presbítero irmão Gabriel já tá por aí. De repente você não sabe o que... Problema técnico é o que não falta aqui nessa live por enquanto. Mas vai dar certo, eu creio. Talvez você queira vender um... Eu creio. Tem 3 equipamentos aqui para fazer a live, mas na hora de fazer começa... Já conseguiu, irmão Gabriel? Fala, senhor irmão Marcos. Você consegui ligar 2 monitores aqui. Acho que agora o irmão Gabriel vai conseguir participar. Adicionei. Deu certo agora? Acho que agora deu. Vamos ver como é que vai ficar a imagem. Cara, como que essa imagem, a minha imagem que muda, quando a segunda câmera entra, a minha imagem muda. Pois é, só tá aparecendo a minha imagem aqui na câmera de cima, fica tudo preto. Irmão Francisco, manda o convite aí para ver se tu consegue entrar na live. Irmão Gabriel, tu enviou um convite para participar? Como é que tu fez ali? Eu enviei um convite, aí depois tu enviou outro para mim ou não? Que daí eu aceitei. Eu também enviei para ti um. Ah, pois é, eu tentei enviar, mas daí eu vi que não deu nada. Aí tu enviou um para mim e deu certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o irmão Francisco para participar. Tá bom. Mas enquanto isso, irmão Gabriel, vai te apresentando aí, vai falando o teu nome, vai dizendo quem tu é, homem de Deus. Claro, mas tá aparecendo a minha imagem, irmão? Sim, para mim a tua imagem, na live a tua imagem aparece. E a voz, como é que tá? Tá boa, tá boa. Tá boa? Ah, não, bênção de Deus, então. Quero saudar, então, a todos que estão me ouvindo através dessa live com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, então. Somos da Igreja Selo, Comunidade Evangélica, Ministério Adoradores. E viemos aqui, então, nesta tarde, né, para semear, falar um pouco desse projeto. E semear a palavra de Deus, a palavra que ela muda vidas, assim como ela mudou a minha, assim como ela mudou a de muitos irmãos que estão assistindo aqui essa live. É a palavra da vida, né? Jesus é a palavra da vida que transforma e que nos muda.
E fico muito feliz com o convite do irmão de estar aqui, então, nesta tarde, né? Junto com os irmãos aqui nessa live. Para mim é uma grande honra poder trazer a mensagem do Senhor, né? Eu que um dia já estive perdido, eu que um dia já estive no fundo do poço. Hoje o Senhor me coloca com essa honra. E a maior honra para mim sempre vai ser falar do amor dele, falar da palavra dele, falar aquilo que ele fez por nós. Glória a Deus. Os irmãos estão ouvindo bem, então? Sim, dá para te ouvir muito bem, meu irmão. Glória. E para ouvir tá bom também. Sim, eu não estou conseguindo ver direito aqui, mas não tem problema. Deixa eu ver aqui. Cara, eu tô com 3 monitores aqui. 3. Meu Jesus. Mas vai te apresentando enquanto isso. Benção, eu quero que o benção. Francisco entre na live também. Ele fez um esforço danado para estar com a gente aqui. E o que eu ia te falar? A minha imagem aparece, mas a imagem de cima não aparece nada, é normal? Para mim aparece a minha imagem, mas a tua não. Para mim também. Vai lá, se tá dando... Por enquanto tá dando pra te ouvir, tá bom? Nada, tranquilo então. Eu vi que a minha prima entrou também ali. Que tempo que eu não vejo, hein, Moni? Meu Deus, anos já, né? Que bênção de Deus. A irmã Lidiane também, a Gabriele Prado tá lá na loja, lá, assistindo também. Bênção de Deus. O irmão Francisco tá falando que consegue ver as 2 imagens ali, mas eu não consigo puxar ele pra live. Pois é. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai ter... Vai dar certo, irmão. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Já deu. Amém. Glória a Deus. E aqui... Irmão Gabriel, geralmente eu ou Francisco começamos com uma oração. Certo? E no final, quem pregou a palavra termina com a oração. Mas hoje vamos fazer o contrário. O irmão começa com uma oração para nós. Enquanto eu tento colocar o Francisco aqui. Claro, começo sim. Pode deixar, irmão. Vamos estar orando então para dar início então nessa live então. Esta live para quem está entrando agora e vai conectados com Cristo. A qual a gente fala da palavra de Deus, palavra de Jesus que nos alcançou. A todos que estão ouvindo, que estão entrando agora, para nós é uma grande honra. Aqueles que permanecerem conosco, tenho certeza que vão ouvir a palavra. E esta palavra é a palavra que muitos que me conhecem sabem onde é que eu estava, do fundo do poço que eu estava, dos vícios que Jesus me tirou. E foi esta palavra, a palavra que vai ser pregada aqui nesta tarde, foi a palavra que conseguiu me resgatar. Foi a palavra que me alcançou. Foi Jesus. Então, aquele que quiser continuar conosco, ele quiser estar, para nós vai ser uma grande honra. Então, quero estar orando, dando início, para que o Senhor desde já possa abençoar a tua vida, para que o Senhor desde já possa abençoar a tua casa, a tua família, e que você possa sentir a presença dele, assim como cada um de nós já está sentindo a presença aqui, e sentimos todos os dias. Eu vou estar orando, então. Senhor, Deus amado, grandioso e poderoso, eu te agradeço, ó Pai, nesta tarde, Senhor, pela honra que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar aqui, Senhor, mais uma vez nesta live, Senhor, falando da tua palavra, Pai, falando do teu amor que nos alcançou, ó Pai. Que a cada um, Senhor, que está ouvindo, Pai, que o Senhor possa alcançar desde já, Senhor. Que a cada um, Senhor, que está ouvindo, Papai amado, que o Senhor possa estar através da tua palavra, Senhor, falando com essas almas, Pai, falando com essas vidas, Papai. Que o teu Espírito venha estar consolando, Pai, que o teu Espírito venha estar, ó Papai, tirando toda a ansiedade, Pai, tirando todo o mal, Senhor, de dentro do coração, Pai, que é onde habitam as fortalezas, Papai. Que desde já o Senhor possa abençoar esta casa, essas famílias, Senhor. Que a cada um que receber da tua palavra, Pai, que a cada um, Senhor, que levar a tua palavra, Pai, esta tarde consigo, no seu coração, Pai, e praticar ela, que venham ser abençoados, ó Papai. E que cada um que der ouvidos e crédito, Papai, que venha alcançar de ti, Senhor, a bênção maior que é a salvação, Papai. Abençoa cada um no seu lar, Pai. Abençoa cada um que está na sua casa, Senhor. Que a sua vontade seja feita aqui nesta tarde, Pai. E que o teu evangelho, Senhor, possa ser pregado, ó Pai, de forma clara, que cada um venha ouvir e entender, ó Pai. Eu também, Senhor, te peço, Senhor, abençoe o irmão Ivan, Pai, o irmão Francisco, Senhor, que estão à frente desse lindo projeto, Pai. Que o Senhor os fortaleça, Pai, que o Senhor alcance muitas almas, Senhor, através da vida desses dois, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor já operou e por tudo que o Senhor ainda vai operar. Amém. Amém. Irmão Gabriel,
Amém. Aí, meu irmão. Deixa Deus te usar. Tu quer que eu vou falando a palavra já, então? Pode entrar na palavra, sim. Pode começar. Glória. Bênção de Deus, então. Para quem entrou, então, depois da oração, a gente está num projeto Conectados com Cristo, uma live com a gente fala da palavra de Deus. Eu vou trazer agora um sermão, né? Vou trazer uma palavra, semear uma palavra no teu coração. Aquele que quiser ficar conosco, ouvir essa palavra, tenho certeza que você e sua casa vão ser grandemente abençoados. A palavra que eu quero trazer aqui, que o Senhor colocou no meu coração, é que se encontra lá em Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 19, e a partir do versículo 1, que vai falar acerca de Zaqueu. Eu vou estar lendo aqui, então. Aquele que quiser me acompanhar é Lucas 19, e a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele local, olhando para cima, viu e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, então. A palavra aqui vai nos falar acerca da história de Zaqueu. E a palavra que nos fala no início do Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, que vai nos falar acerca que Jesus estava numa cidade chamada Jericó. Esta cidade que Jesus estava, a palavra fala que ele passava por lá. E quando Jesus passava por essa cidade, uma multidão numerosa, grandiosa, seguia Jesus. Mas dentre essas multidões, muito eram as pessoas que estavam ali apenas por curiosidade. Muito eram as pessoas que estavam apenas procurando um milagre acerca de Jesus. Muito eram as pessoas que estavam ali não com seu coração disposto, mas apenas muitos queriam até mesmo trair Jesus que estavam naquela multidão. A multidão ia seguindo Jesus, mas também havia aqueles que iam com seu coração apaixonado. Também havia aqueles que iam não para falar mal, ou nem menos por ser curioso, ou apenas para conseguir a bênção e ir embora. Mas aqueles que queriam realmente ouvir a palavra, aqueles que queriam realmente ouvir o ensino de Jesus. Porque Jesus não era simplesmente um homem, não era simplesmente um homem como eu, um simples homem, não. Ele era o verbo vivo. A palavra diz que ele era o Filho de Deus, o verbo vivo. Então, quando a palavra fala acerca que ele estava pregando, ensinando, era a palavra ensinando a própria palavra. As pessoas saíam de inúmeras cidades, de cidades muito distantes, 30, 40, 50 quilômetros. Elas vinham caminhando apenas para ouvir Jesus. Porque quando Jesus pregava, quando ele ensinava, as multidões sentiam seu coração arder. As multidões sentiam o seu coração transbordar de felicidade e alegria. E eu te pergunto, nesta tarde já, quem você é aqui nessa live? Quem você é no meio da multidão? Você é aquele curioso que está aqui apenas para ver o que vai dar? Você é aquele que apenas quer um milagre? Você é aquele que apenas quer algo da parte do Senhor e depois vai, como os 10 leprosos fizeram, que após conseguir a cura, apenas um voltou dos 10 que foram curados? Ou você é aquele, assim como muitos que estão aqui que eu vejo, que são apaixonados pela mensagem do Senhor, que são apaixonados pela palavra de Deus, aqueles que não medem esforços para falar com o Pai, para estar na sua presença, mas aqueles que se entregam verdadeiramente e aqueles que amam a palavra do Pai. Na multidão havia muitas pessoas que amavam, na multidão havia muitas pessoas apaixonadas, pessoas que, assim como eu e você, foram atraídas pela presença do Senhor, foram atraídas pelo seu Espírito Santo, foram atraídas por ele de forma que não puderam expressar. E um dia também, eu que vos trago a palavra, fui atraído por esta palavra, fui atraído por Jesus. E no momento que fui atraído, no momento que me acheguei, nunca mais saí porque encontrei a água da fonte da vida eterna. E a história vai nos falar, então, que enquanto Jesus passeava sobre Jericó, enquanto ele ia passando, a palavra diz que havia um certo homem. Este homem, a palavra chama de Zaqueu. E Zaqueu, quem ele era? A palavra diz que ele era chefe dos publicanos.
E por ser chefe dos publicanos, a palavra também diz que ele era rico. E só nesses detalhes a gente já consegue extrair muita coisa de quem era Zaqueu. Publicanos, para que você entenda, naquele tempo, eles eram cobradores de impostos. E se hoje o imposto já é mal visto, imagina naquele tempo. A Bíblia diz que ele não era apenas um cobrador de imposto, mas ele também era o chefe dos cobradores de imposto. Então ele estava num cargo muito acima, ele estava numa patente muito alta. E a palavra diz também, no contexto daquele tempo, que Zaqueu ele não era bem visto pelo povo, porque ele era um cobrador de imposto que trabalhava a mando de Roma. Roma, naquele tempo, o império que dominava o mundo, dominava também o povo judeu, dominava também Jerusalém. E então, Zaqueu ele não estava ali a trabalho do seu povo, ele estava a trabalho de outro povo que estava escravizando eles naquele momento e que estavam assim pegando imposto. Zaqueu, para que você tenha uma ideia, ele era tido como alguém que era traidor. Zaqueu, para que você tenha uma ideia, ele não era bem visto no meio da multidão. Ele não era bem visto sobre aquelas pessoas, porque onde ele passava, as pessoas diziam, olha, ali vai Zaqueu, este homem é um traidor, ele traiu o nosso povo. Ali vai Zaqueu. Glória a Deus. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Só para que... Sim, agora deu uma falhadinha só no microfone, mas foi bem pouco. Estão conseguindo ouvir? Glória a Deus, vamos continuar então. Qualquer coisa, se o irmão estiver conseguindo ouvir, vocês podem sinalizar aí, tá? Então a palavra diz que quando Zaqueu passava, ele não era bem visto pelo povo. As pessoas falavam, olha, ali vai um pecador, ali vai um cobrador de impostos. As pessoas não queriam Zaqueu perto. As pessoas não queriam que Zaqueu se juntasse com eles. Zaqueu ele era considerado impuro cerimonialmente, então ele não podia nem ir no templo, porque as pessoas não deixariam que ele entrasse. Zaqueu, mesmo ele sendo rico, Zaqueu ele vivia isolado do seu povo. Zaqueu ele vivia sendo mal falado. Zaqueu ele tinha riqueza, mas dentro dele havia ainda um vazio. Dentro de Zaqueu havia algo dentro dele que não estava preenchido. Um dia eu ouvi de um grande filósofo falar que todo homem ele nasce com um vazio do tamanho de Deus. Todo homem ele nasce com um vazio que só Deus pode preencher. As pessoas ao longo do tempo, e nesses poucos anos que eu tenho, muitos tentam preencher este vazio através da bebida. Outros tentam preencher este vazio através das drogas. Outros tentam preencher este vazio com inúmeros vícios que tem hoje em dia. Outras pessoas tentam preencher este vazio através de família, através de status, através de dinheiro, através de diversos prazeres que tem neste mundo. Mas a frustração está quando elas percebem que este vazio apenas ele é preenchido momentaneamente e não consegue ser preenchido de forma eterna. Este vazio ele continua ali, porque esse prazer que as pessoas muitas vezes têm, seja na bebida, na droga ou em tantas outras coisas, preenchem apenas de forma momentânea. Mas quando elas estão sozinhas, o vazio grita. Quando elas estão sozinhas, elas pensam, mas por que eu não consigo preencher? O que falta em mim? Eu lembro quando eu tinha 12 anos, estava eu e meu primo conversando no final de ano. Estava todo mundo feliz, eu tinha 11 anos melhor. Estava todo mundo feliz, fazendo festa, e eu lembro que eu e ele se olhamos, a gente estava meio triste, e eu olhei, parece que tem algo faltando dentro de mim. E ele falou, para mim também, parece que tem algo faltando. Está todo mundo feliz, mas alguma coisa que não está certo, tem algo que falta ainda. E naquele momento eu não vira entender, eu não entendi o porquê faltava, o que faltava em mim. Mas quando eu tive um encontro com Cristo, eu entendi que o que eu precisava não era dinheiro, não era fama, não era vícios, mas era um encontro com Ele, porque Ele sim consegue nos preencher. Zaqueu, então, ele tinha esse vazio dentro dele, que nem mesmo ele talvez entendesse. Zaqueu, ele tem esse algo dentro dele que ele não conseguia explicar. Porque muitas pessoas acham que a riqueza ela vai trazer felicidade, mas a riqueza ela não traz felicidade, ela traz facilidades. A riqueza traz prazeres momentâneos, mas que não conseguem preencher ainda o vazio do homem, porque o vazio do homem somente o Criador consegue preencher. Muitas pessoas acham que a riqueza é a solução dos problemas, mas não. Ela facilita, ela é algo que nos ajuda, sim, muito, mas não podemos apenas pontuar que ela consegue nos trazer a alegria e a felicidade verdadeira, porque não é. Se não fosse assim, muitas pessoas hoje que têm riquezas, posses, essas pessoas elas são infelizes. A taxa de depressão ela cresce muito, mas também cresce em meio das pessoas que têm muito dinheiro. Então, o que a gente consegue entender é que a riqueza de Zaqueu não conseguia trazer felicidade, não conseguia trazer alegria para ele. E eu quero entender que naquele tempo, Jesus ele era um homem muito conhecido.
Ele era conhecido em toda a Judéia, em toda a Galileia, por todo aquele local ele era conhecido. E eu conjecturo que Zaqueu, ele vai começar a ouvir a respeito de Jesus. Ele vai ouvir de um mestre simples, modesto, mas de uma palavra poderosa, de palavras afiadas que confrontavam as pessoas e que traziam vida. Que ele estava pregando por todo o local. E eu imagino Zaqueu pensando, mas se eu tivesse um encontro com esse mestre, será que ele me aceitaria? Será que este mestre, ele não iria me julgar, não iria me apontar como os outros me apontaram? Eu quero conjecturar que quando Jesus vai passar por Jericó, a notícia já havia chegado nos ouvidos de Zaqueu. Eu imagino que ele queria ter um encontro com Jesus. Eu imagino que ele queria encontrar Jesus. Mas eu sei que muitas coisas se passam na cabeça de Zaqueu. E ele vai ter que vencer muitas coisas para chegar até Jesus. A primeira coisa que Zaqueu vai ter que vencer para chegar até Jesus e alcançar um milagre da parte dele e mudar de vida é o seu orgulho. A primeira coisa que ele tem que vencer, então, é o orgulho. Porque Zaqueu precisava reconhecer que ele precisava de Jesus. Ele precisava reconhecer que sua riqueza não era o bastante para preencher o seu vazio, que os seus prazeres não conseguiam preencher o seu vazio. Zaqueu precisava reconhecer, naquele momento, que ele precisava quebrar o seu orgulho e se humilhar a Jesus e falar, olha, até aqui eu tentei do meu jeito, mas não consigo mais. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ter um encontro com Ele. Ele precisa quebrar o seu orgulho, porque ele sabe que no momento que ele viesse querer ter um encontro com Jesus, as pessoas certamente iam falar mal dele, iam tentar parar ele, mas ele precisa vencer isso dentro dele, o orgulho dele. A segunda coisa que Zaqueu precisa vencer é a opinião dos outros. Porque, como eu mencionei agora, depois de vencer o seu orgulho, certamente quando ele fosse querer se aproximar de Jesus, muitas pessoas iam falar, mas tu, pecador, mas tu um cobrador de imposto, mas tu que é um traidor, tu não merece, tu não pode. Ou até mesmo as pessoas iam rir de Zaqueu e falar, tu vai virar um fanático, vai virar um crente, não vai para lá. Ele precisa vencer o medo do que as pessoas iriam dizer da opinião dos outros. Mas eu quero entender que Zaqueu, e somente ele, sabia o quanto ele precisava de Jesus. Porque para ele quebrar o orgulho dele não é fácil. Para ele reconhecer que precisava de Jesus não foi fácil. Para ele vencer o medo da opinião dos outros, que as pessoas iriam falar, também não foi fácil. Mas ele sabia que era necessário ele vencer essas coisas para chegar até Jesus. Ele sabia que era necessário ele vencer o seu orgulho, ele reconhecer o que precisava. Era necessário ele vencer o medo do que as pessoas iriam falar, o medo do que iriam dizer dele, para chegar até Jesus. E assim talvez seja na tua vida. Talvez você esteja ainda com orgulho, pensando, não, eu consigo do meu jeito, eu consigo da minha forma, eu não preciso de Jesus, eu consigo sozinho, mas eu quero te falar uma notícia. Todos nós, o rico, o pobre, precisamos de Jesus. Todos. Não há sombra de nenhum, todos precisam de Jesus para alcançar salvação e para alcançar a alegria verdadeira. Eu quero te falar que talvez você está preso ainda na segunda coisa que Zaqueu teve que vencer. E o que é isso? É o medo da opinião dos outros. Quem sabe você pensa, não, mas se eu ir para a igreja, se eu ir até Jesus, o que as pessoas vão falar de mim? As pessoas vão rir de mim? As pessoas vão fazer chacota de mim? As pessoas vão me chamar de fanático? Mas eu quero te falar que isso hoje na caminhada é normal. É algo que a gente precisa vencer. A gente precisa ter um interesse para chegar até Jesus. A terceira coisa que Zaqueu vai ter que vencer é a sua estatura. Porque a palavra fala que ele era um homem pequeno e ele não conseguiria ver Jesus porque a multidão não ia deixar. Ele precisa vencer os seus próprios obstáculos, ele precisa vencer os seus próprios desafios para chegar até Jesus. Se ele fosse, a multidão ia expulsar ele. Se ele fosse, a multidão certamente ia falar, olha Zaqueu, eu não vou te deixar passar. E por ele ser pequeno, ele não ia conseguir ver. Mas como eu te falei, só Zaqueu sabia o quanto ele precisava de Jesus. Só Zaqueu sabia como estavam as coisas dentro dele. Só Zaqueu sabia que muitas vezes, quem sabe, as pessoas olhando para ele, irão falar, olha, Zaqueu está feliz, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Mas dentro dele, só ele sabia a tempestade que estava. Só ele sabia o vazio que estava. E eu te pergunto, como estão as coisas aí dentro? Como estão as coisas aí dentro de você mesmo? Como estão as coisas aí, onde as pessoas não podem ver, mas você sabe? Como estão as coisas quando você vai se deitar? Será que vem a alegria, o contentamento e a paz? Ou será que vem a ansiedade? Ou será que vem os pensamentos?
Ou será que vem a tristeza e, em muitos casos, as lágrimas? Eu quero te falar que o que você precisa nesta tarde não é de riqueza, não é de prazeres, mas é de Jesus. E ele está de braços abertos para você, assim como ele estava de braços abertos para Zaqueu. Porque a palavra diz que Zaqueu ele vai achar uma forma de chegar até Jesus. Ele vai vencer o seu orgulho, ele vai vencer a opinião dos outros, ele vai vencer os seus próprios desafios, as suas próprias batalhas que ele tinha, que naquele momento era o seu tamanho, e ele acha uma forma. A forma que ele acha era o quê? Era subir numa árvore, num sicômoro. Isso era uma pequena árvore, mas ele acha uma maneira, uma forma de ver Jesus. E isso independente da forma que você tem que dar, ou que você vai dar, é necessário, nem que for possível, você chegar e subir numa árvore para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você acha que as pessoas não iam falar? Olha, Zaqueu, o que você está fazendo subindo numa árvore? Isso aí é feio, isso aí é errado. Que humilhação. Mas Zaqueu não estava mais se importando com a opinião dos outros, mas ele apenas queria Jesus. Naquele momento, ele sabia que talvez não tivesse outra oportunidade. Ele sabia que talvez fosse tarde o dia de amanhã. Talvez aquele fosse a última oportunidade que ele ia ter. Ele não queria perder essa oportunidade por nada. A oportunidade de ter um encontro com Jesus. Eu quero te falar que eu e você não sabemos o dia de amanhã. Hoje pode ser meu último dia. Hoje pode ser o teu último dia. A gente não pode deixar as oportunidades passarem. Tem oportunidades que elas não voltam. Zaqueu sabia que talvez essa não voltasse. Era a única oportunidade que ele tinha. E eu te falo, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Se Zaqueu deixasse para amanhã, Jesus já teria passado e não estaria mais ali. E ele não teria um encontro com Jesus. Ele não seria transformado pelo dono do mundo, por Jesus, o Salvador. Ele não teria esse encontro com ele. Ele sabia o quanto ele precisava e o quanto era necessário. E naquele momento ele não perde tempo. Ele vai, ele acha uma árvore, ele sobe. Porque o seu coração naquele momento estava transbordando para ver Jesus. Ele queria ter um encontro, ele queria ter a sua vida transformada por ele. Quando ele sobe naquela árvore, e quando ele pensa, eu apenas quero ver Jesus, eu apenas quero ouvir ele falar, ele vai ter uma surpresa. Porque a palavra diz que quando Jesus estava passando por aquele local, quando Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que Jesus não ignora, que Jesus não passa por Zaqueu, não. No momento que ele chega até Zaqueu, ele olha para cima. E ele não apenas fala, ei, homem, desce, não. Ele olha e fala, Zaqueu, desce, rápido, porque me convém ir até a tua casa. Porque me convém estar na tua casa. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele não chama Zaqueu de simplesmente qualquer não. Ele chama Zaqueu pelo nome. Ele não havia conversado com Zaqueu, ele não havia, quem sabe, visto Zaqueu, mas ele conhecia Zaqueu. E esse é o ponto que Jesus é nas nossas vidas. Quem sabe você pensa, não, mas Jesus não liga para mim, Jesus não ouve a minha oração, assim como talvez Zaqueu pensava. Jesus não se importa comigo, mas Jesus se importava, a tal ponto que conhecia o nome dele, e não simplesmente chama, mas chama ele pelo nome. Naquele momento eu quero entender que Zaqueu, ele tem um susto. E ele fala, como pode este me chamar pelo nome? Como este me conhece? Assim é Jesus nas nossas vidas. Ele te chama pelo nome. Ele me chamou pelo nome. Por quê? Porque ele nos conhece. No momento que eu e você nascemos, ele já estava lá conosco. No momento que você não conseguiria nem falar, ele já estava lá com você te acompanhando. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece melhor do que nossos pais, melhor do que nossos filhos, melhor do que o nosso esposo, a nossa esposa. Ele nos conhece melhor do que todas as pessoas. Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça. Ele conhecia Zaqueu por inteiro. Ele sabia quem Zaqueu era. E naquele momento, quando Zaqueu desce, Zaqueu vai ter outro susto. Por quê? Porque ele, quem sabe, ele pensou, olha, esse mestre, esse profeta, ele me chamou para me julgar. Ele me chamou porque ele certamente vai falar que eu sou um pecador. Ele certamente vai falar que eu preciso gentilmente me arrepender, que senão eu vou padecer, que senão eu vou morrer. Mas o susto que ele leva é que Jesus não somente chama ele pelo nome, mas também queria ir com ele até a sua casa. E não só isso, mas também quando ele desce, Jesus não acusa ele, Jesus não fala dele, não. Jesus simplesmente o abraça e se alegra com a atitude que Zaqueu teve. E assim é Jesus na nossa vida. Ele não nos aponta o dedo, ele não nos julga. Ele não fala, ei, você se afastou, ei, você me ignorou todos esses anos, ei, você é um pecador, você é um mentiroso, você é um drogado, não. Ele com seus braços nos abraça, por quê?
porque essa é a graça de Deus nas nossas vidas. Zaqueu, quando ele desce, ele vai ter um encontro com a graça de Deus. Ele vai ter um encontro com essa graça que o Senhor tem na minha, na tua vida. Ele vai ter um encontro com a graça do Pai. E ele vai entender o que muitas pessoas às vezes não entendem. Porque muitas pessoas já acham, não, eu não posso chegar até Jesus, Jesus não vai me aceitar, eu sou muito falho. Mas a graça, sim, a graça está de braços abertos para nos aceitar como a gente vem. Não importa o teu estado que você está agora, não importa se você está numa prisão, não importa se você está no vício, não importa o quão longe você está de Jesus como Zaqueu estava. O que importa é a tua atitude, porque a graça sempre nos encontra. A graça naquele momento havia encontrado Zaqueu. E eu imagino ele pensando, mas o que eu fiz para Jesus? Qual é o bem que eu fiz para ele? O que eu fiz para ser abraçado? O que eu fiz para que esse homem não me julgasse, sendo que eu mereço o julgamento, eu mereço que eles me apontem, porque eu sou um cobrador de imposto, eu sou alguém que extorquiu o meu próprio povo, eu sou alguém que ficou rico extorquindo as pessoas, eu mereço as pedradas, mas o susto dele é que Jesus não dá pedrada nele. O susto dele é que Jesus não aponta, mas Jesus abraça ele. A palavra fala acerca de uma mulher que foi pega em adultério. Quando essa mulher foi pega em adultério e trouxeram até Jesus, falaram, olha, mestre, o que a lei ordena que faça? Que se atire pedra nessa mulher ou não? Jesus simplesmente olha para todos aqueles que trouxeram aquela mulher, pega o adultério e fala, ei, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. A palavra naquele momento confronta todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz que um por um larga a sua pedra e vai embora. Jesus ele não veio a este mundo para julgar, mas ele veio para salvar, ele veio para abraçar. Naquele momento, Zaqueu ele vai ter um encontro com a graça de Deus. Naquele momento, Zaqueu vai se sentir como um dia eu me senti. Quando fiquei abismado, quando tive um encontro, quando eu retornei para os caminhos, eu pensava, olha, agora Jesus vai me apontar. Agora ele vai falar que eu retornei, que eu sou alguém que se desviou, que eu sou uma pessoa que deu as costas, mas não. Quando eu retornei para Cristo, assim como Zaqueu, quando desce desse sicômoro e tem um encontro, ele não recebe o julgamento e nem a pedrada, mas ele recebe apenas um abraço. Assim como eu recebi naquele momento, recebi um abraço dele. Eu recebi Jesus não me julgando, mas me abraçando e falando, ei filho, por todo esse tempo eu tive aqui, eu te esperei. Eu sabia que tu iria retornar. Naquele momento, eu fiz das palavras de Paulo as minhas palavras, quando vai falar que o amor dele nos constrange. O amor de Deus me constrange, o amor de Deus te constrange. Eu não sei a situação que você está aqui esta tarde, mas eu quero te falar que o amor de Deus nos constrange, assim como me constrangeu. O amor do Pai mexe com a gente, porque mesmo a gente não merecendo, Ele nos ama. Porque mesmo a gente não fazendo nada por Ele, Ele fez tudo por nós há 2000 anos, quando se entregou em uma cruz. Porque muitas vezes, mesmo eu e você dando as costas para Ele, mesmo assim Ele nos abraçou, mesmo assim Ele nos amou. Porque muitas vezes, mesmo eu e você, recusando convites, recusando Ele, Ele não desistiu de nós. Ele continuou de braços abertos, esperando nós. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor que naquele momento, Zaqueu ele vai ter um encontro quando ele desce da árvore. E o susto maior ainda era o quê? Era que não somente teve um encontro com a graça, mas também que a graça queria ir com ele para casa. Jesus queria ir com ele para casa. E naquele momento, mas como pode este homem, sendo um mestre, sendo um santo mestre, sendo filho de Deus, querer ir na minha casa? O que eu tenho para oferecer para ele? Querendo ir na casa de um pecador, querendo ir na casa de alguém que extorquiu o seu próprio povo. E assim era a vida de Zaqueu. Eu quero conjecturar que assim foi talvez os seus pensamentos. Mas a graça, quando teve um encontro com ele, Jesus foi caminhando até a sua casa. E Jesus se sentou na mesa dele. Jesus se alegrou naquele momento ensinando ele. Mas a palavra diz que a multidão, e outra vez a multidão, hoje muitos religiosos que não entendem o amor e a graça do Pai, tentaram afastar Jesus de Zaqueu. Tentaram falar para Zaqueu, não, mas como pode Jesus, sendo santo, ir contigo para casa? Como pode Jesus se assentar com um pecador? Como pode Jesus ter um encontro com ele? Este homem que extorquiu o seu povo. Este homem, o que ele fez para merecer isso? Mas a graça não é sobre merecer. Receber Jesus na casa não é sobre merecer. É sobre a graça dele. Isso é um dom de Deus. Receber ele na nossa casa é um favor imerecido. Receber a salvação não é mérito do homem, não. Mas é a obra de Deus que ele fez na minha, na tua vida.
Isso não parte de nós, parte dele, parte do seu amor ágape, o seu amor incondicional que deu a vida por este mundo pecador. O que fizemos por ele? O que fizemos por Jesus? Nada. O que fizemos por ele quando ele vem há 2000 anos se entregar por nós? Esbofeteamos ele, cuspiram na cara dele, penduraram ele em um madeiro, o crucificaram. E qual foram os seus pecados? Nenhum. O que ele fez de errado? Nada. Ele apenas amou e ensinou o povo. O que damos para ele foi a indiferença, foi uma cruz, foi a dor, foi os pecados que nós tínhamos. E o que ele nos deu? A sua graça, o seu amor imerecido, a salvação para nossas almas. Isso foi o que Jesus deu para nós. Isso foi o que ele ofereceu naquele momento para Zaqueu. Mas Zaqueu sabia que dentro dele precisava algo mudar. Ele sabia que ele não poderia continuar a sua vida como ele estava. Zaqueu sabia que após ter um encontro com Jesus, que após alcançar a salvação, que após ele ter um encontro com a graça, as coisas não poderiam ficar. E enquanto o povo murmurava, enquanto o povo falava, mas Jesus se assenta com pecadores, Zaqueu, naquele momento, se coloca de pé diante de todas as pessoas. Ele vai ter uma atitude. E não é qualquer atitude. A palavra diz que Zaqueu, agora reconhecendo os seus erros, as suas falhas, ele olha e fala, ei, metade dos meus bens, e não era só o dinheiro que tinha colhido, não, era terras, propriedades, metade dos meus bens eu daria aos pobres. E se roubei alguém, 4 vezes mais restituirei. Quando a gente lê isso, muitos detalhes passam despercebidos, mas a atitude que ele tem aqui é uma atitude de alguém que naquele momento alcançou a salvação. É uma atitude que naquele momento que alguém que entendeu verdadeiramente o Evangelho, ele entendeu que a sua vida toda ele buscou a riqueza. Ele entendeu que a riqueza era o Deus que ele servia. Ele entendeu que ele vivia pela riqueza. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a riqueza que ele tinha já não tinha mais valor, porque ele encontrou o verdadeiro tesouro, que é Jesus Cristo. Para ele, naquele momento, entenda que não vai ser difícil ele dar metade dos seus bens. Não vai ser difícil ele restituir as pessoas que ele havia roubado. Por quê? Porque ele tem um encontro com algo mais valioso que o ouro e a prata, que era a presença do Pai. Naquele momento ali, quando ele fala isso, ele está mostrando um arrependimento verdadeiro. Não um arrependimento da boca para fora. Não um arrependimento de uma pessoa que diz que teve encontro, mas continua roubando, continua mentindo, continua em adultério, continua fazendo diversas coisas que não agradam a Deus, não. Ele mostra o que é verdadeiramente ter um encontro. O que é verdadeiramente ter um encontro? É se arrepender e deixar as antigas coisas para trás. Ele deixa aqui metade do seu ouro e sua prata. Ele restitui ainda as pessoas que ele roubou, porque ele reconhece que a sua riqueza não vinha de algo legal, não. A sua riqueza veio da extorsão dos pobres. A sua riqueza veio da extorsão do próprio povo. Ele mostra verdadeiramente aqui o que é um arrependimento genuíno. Não somente da boca para fora, mas o arrependimento genuíno. Porque quando eu e você temos um encontro com Jesus, se a gente mentia, agora a gente já não mente mais. Se a gente roubava, agora a gente já não rouba mais. Se a gente vivia em adultério, agora a gente já não vive mais em adultério. Se a gente fazia coisas que não agradavam a Deus, a gente deixa, porque entende que as coisas antigas, que a velha criatura, o velho homem, o antigo eu fica para trás. E agora Cristo transforma todas as coisas. Naquele momento que ele fala isso, todas as pessoas ali têm um susto. As pessoas falam, mas como Zaqueu, sendo rico, pode fazer isso? Mas eles não entendiam o que era verdadeiramente ter um encontro com o Pai. O que era verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Se eu e você temos um encontro, se eu e você alcançamos a salvação, então a salvação precisa nos transformar. A salvação precisa nos mudar de dentro para fora. A salvação não pode ser apenas da boca para fora, não. Mas a salvação precisa vir e transformar nós verdadeiramente de dentro para fora. Não apenas com palavras. Zaqueu poderia ter falado, não, eu vou fazer isso e aquilo, mas da boca para fora, mas não. Quando ele falou aquilo, Jesus não olhou suas palavras, mas Jesus olhou para dentro do seu coração e falou, olha, realmente ele mudou. Não são só palavras vazias, mas são atitudes. Ele realmente está cumprindo aquilo que ele falou. Ele não está apenas mostrando um arrependimento superficial, não. Ele está mostrando um arrependimento genuíno. Ele vai deixar as coisas antigas para trás. Ele vai deixar a mentira, o engano, as traições para trás. Ele vai deixar de extorquir o seu povo. E agora ele vai viver verdadeiramente uma vida nova. Ele vai viver verdadeiramente algo novo na vida dele.
Porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Entenda que a salvação já começa antes. A salvação não apenas começou aqui, quando Zaqueu diz que vai dar o seu dinheiro. A salvação não começou aqui quando ele fala que ele vai quadruplicar aquilo que ele roubou, não. A salvação já começa antes. Isto é apenas fruto de algo que já havia começado nele. Isto é apenas fruto do que já havia sido mudado na vida de Zaqueu. Quando ele fala isso, ele já mostra que a salvação, que a mudança, já havia acontecido de dentro para fora. E agora Zaqueu, ele tem essa atitude. Ele mostra para todas as pessoas ali que não bastava apenas falar, mas que a gente tinha que ter atitudes, mostrar verdadeiramente que somos salvos em Deus. Que temos que mostrar verdadeiramente a nossa mudança. Não de dentro, não apenas uma mudança exterior, mas uma mudança de dentro para fora. Quando ele fala isso, Jesus no mesmo momento fala, se alegra. E ele fala, ei, neste momento a salvação chegou aqui nesta casa. Neste momento Zaqueu foi salvo. Neste momento ele foi salvo por quê? Porque ele entendeu verdadeiramente. Zaqueu ele deixou de servir o dinheiro. Ele deixou de ter o dinheiro como prioridade. E agora ele tem Jesus como prioridade. O que tem sido a prioridade da tua vida? O dinheiro, o status, fama, vícios, tudo aquilo que eu e você colocamos na frente de Deus se tornam ídolos. E tudo aquilo que se torna ídolo rouba o lugar que é de Deus. Qual é o lugar de Deus? É o primeiro lugar. Qual é o lugar de Deus? É o centro da minha e da tua vida. O lugar que Deus quer ocupar é o primeiro lugar, não o segundo, não o terceiro, não depois da tua família, não depois dos teus filhos, não depois do teu dinheiro, não, mas antes de tudo, Ele quer estar em primeiro. Zaqueu aqui ele mostra que Jesus, ele agora está em primeiro lugar na vida dele. Que Jesus ia ocupar o primeiro e não mais o dinheiro, não. Zaqueu agora foi transformado. Naquele momento houve alegria. Naquele momento todos se alegraram. E Jesus ele vai falar porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu e você lemos aqui, parece que Zaqueu é que procura Jesus. Zaqueu é que vai ter atitude, mas eu quero te falar que não. A Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar. Quem estava atrás de Zaqueu naquele momento era Jesus. Jesus foi para Jericó com um propósito, salvar vidas e salvar Zaqueu. Jesus não foi simplesmente por ir, não. Ele foi porque Zaqueu ele era especial para ele. Porque Zaqueu ele era uma pessoa diferente. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Ainda que as pessoas olhassem e falassem, olha, aí vai um publicano, aí vai um pecador, aí vai um adúltero, aí vai um mentiroso. Jesus sabia que lá dentro, Zaqueu não era assim. Que lá dentro ele tinha um coração bom. Que lá dentro ele era diferente. Ele só precisava ter um encontro para deixar vir o seu melhor lado. Para que o seu melhor lado despertasse nele. Ele só precisava ter um encontro com Jesus. Não foi Zaqueu que teve encontro, mas foi Jesus que teve encontro com ele. Jesus que marcou data e hora naquele local para encontrar Zaqueu. Assim como é Jesus que quer marcar e ter um encontro contigo esta tarde. Não é você que simplesmente clicou o botão e quis ver o que estava acontecendo, o que eu iria falar, não. Mas foi Jesus que marcou o encontro contigo aqui esta tarde, para que você ouvisse essa palavra que cura, essa palavra de vida eterna. Não veio simplesmente por um acaso, não foi sorte, não. Foi Jesus que queria ter um encontro contigo. Foi Jesus que queria uma nova vida para ti. Foi Jesus que viu o teu interior, que viu as tuas lágrimas, que viu a tua ansiedade, que viu as tuas crises existenciais, que viu aquilo que ninguém viu, a tua dor. Foi Ele que marcou esse encontro contigo, para que você mais uma vez ouvisse que Jesus está de braços abertos para você. Que Jesus, Ele quer ter um encontro contigo. Que Jesus, Ele quer te mudar, que Ele quer te lapidar e que Ele quer te transformar, mas de dentro para fora. Não uma mudança exterior, não mudar apenas as tuas roupas, não. Mas Ele quer mudar o teu coração. Ele quer ter um encontro verdadeiro. Mas para isso, você precisa permitir. Mas para isso, você precisa, assim como Zaqueu, abrir o teu coração e ser realmente mudado e transformado de dentro para fora. Mais uma vez, no final desta mensagem, e todos aqueles que me ouviram, eu agradeço. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Se Jesus te chama hoje, abra o seu coração hoje, tenha um encontro hoje e receba Ele na tua casa. Deixe as antigas coisas para trás, deixe o velho eu para trás, deixe as práticas que não agradam a Deus para trás e vive uma vida nova com Cristo. Vive algo novo com Cristo. Porque Ele não veio buscar aqueles que são bons, não. Jesus veio para mim e para você
Ele vem para buscar aqueles que estavam doentes. Ele vem para buscar aqueles que estavam desviados. Ele vem para buscar aqueles que estavam na prisão. Ele vem para buscar aqueles que estavam em drogas, vícios. Ele vem para buscar aqueles que estão na depressão. Ele vem para buscar aqueles que são rejeitados por este mundo. Ele veio por esses, pelos doentes, pelo que precisam, por aqueles que reconhecem que só Ele pode fazer algo, que só Ele pode transformar, que só Ele pode mudar. Não deixa para amanhã. Leva Jesus hoje para casa. Você que me ouve através então dessa live, eu quero fazer uma oração contigo agora, uma oração final. E você que quer aceitar Jesus aí da sua casa, coloque a mão no seu coração. Você que quer voltar para Jesus aí da sua casa, coloque a mão no teu coração e não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde, amanhã eu e você podemos não estar aqui, mas hoje é a esperança, hoje é a oportunidade de salvação, porque Jesus, Ele está com você aí neste momento. E somente cabe a você a responsabilidade de aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Eu vou orar então, aquele que quiser retornar, aquele que quiser voltar, aquele que quiser ter um encontro, não deixa para amanhã. É hoje, é nessa tarde que Jesus quer ir contigo para a tua casa e ter uma comunhão verdadeira contigo. Eu quero orar então neste momento. Senhor Deus, amado e grandioso, eu te agradeço, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por cada um que ouviu a tua mensagem nesta tarde, Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez, Pai, por cada pessoa que eu sei que o Senhor falou neste momento, nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, essas famílias, Pai. Que o Senhor possa abençoar essas almas, Pai. Que todos aqueles que deram crédito, Pai, que estão retornando, Pai, que estão voltando, Senhor, que estão te aceitando, Pai. Que estão ouvindo e recebendo, que o Senhor possa abençoar, ó Pai. Que o Senhor possa curar, ó Pai. Que o Senhor possa transformar, ó Papai. E que desde já o Senhor possa trazer alívio, Pai, para o coração dessas pessoas, Pai. Eu não sei como elas estão aqui esta tarde ouvindo, mas uma coisa eu sei, Pai. Que a tua palavra, ela continua curando, ela continua transformando e ela continua lapidando, Papai. Abençoa cada um, Papai. Que neste momento o Senhor possa curar, transformar e que elas possam receber de Ti o bem mais precioso, que é a Tua presença e a salvação das nossas almas. Obrigado uma vez mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer então a todos aqueles que ouviram a palavra, a todos aqueles que receberam. Que Deus ele possa te abençoar grandemente, a ti, a tua casa, que você possa trilhar um novo recomeço, uma nova vida com Cristo, é o que eu te desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por essa palavra, uma palavra exatamente para o momento em que estamos vivendo, uma palavra muito direcionada por Deus. Creio que muitas vidas, eu vi muitas pessoas ali que estiram que há muito tempo eu não as via, que eu não tinha contato, e eu vi o pessoal assistindo. Agradecemos por todos que acompanharam e creio que deram ouvidos e abriram os corações para essa palavra. Nós, eu, o irmão Francisco, o irmão Gabriel, queremos agradecer a presença de todos. Mais uma vez, desculpa pela ausência do irmão Francisco, ele estava com nós presente aí, só que não conseguiu entrar, não conseguiu, a gente teve bastante problema nessa parte. Nós vamos estar nos organizando ainda mais. Essa live, a intenção é levar ela para o Instagram e depois, posteriormente, para o YouTube. Mas agora a gente vai fazendo aqui, você que assistiu, se inscreve lá no canal do Conectados, não esquece de curtir a live, de compartilhar. Essa mesma live depois vai estar lá no Instagram, também no canal do Conectados, para que todos possam assistir novamente e passar para alguém que está precisando exatamente dessa palavra nesse momento, irmão Gabriel. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado aí, mesmo um projeto iniciando, mas esse projeto ele não é vontade minha ou do irmão Francisco de aparecer aqui. Esse projeto é exatamente para fazer isso aí, para evangelizar, exatamente para dar voz para aquele que o Senhor tem usado, para aquele que o Senhor Jesus tem dado palavra, porque a gente acaba acompanhando muitas coisas no YouTube, a gente acaba acompanhando muitas pregações e muitas que edificam a nossa vida e nós não podemos negar. Mas a gente também tem que entender que tem servos de Deus aqui na nossa volta, que Deus tem confiado grandes palavras e que são grandes evangelistas. E o Senhor Jesus, ele não precisa de um vaso de ouro, ele precisa de um vaso disposto, irmão Gabriel. É essa forma que eu penso.
E glória a Deus. é um vaso disposto nas mãos do Senhor, e o Senhor tem usado grandemente. Não quero me alongar, obrigado a todos. Não esquece de curtir, de compartilhar. Se inscreve lá no Instagram, Conectados em Cristo. E até quinta-feira vai ter o pastor Washington vai estar com nós aqui. Estamos vendo ainda, ele está em recuperação, mas se Deus permitir, eu creio que sim, ele vai estar trazendo mais uma palavra abençoada para a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Amém. Tchau. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.